O Plano Safra de Agricultura Familiar, destinado para a melhoria da produção de alimentos e a garantia de abastecimento e estabilidade dos pequenos agricultores e assentados da reforma agrária, vai direcionar 204 milhões a Alagoas para financiamentos rurais. Para saber como esse investimento referente ao biênio 2017-2018 será dividido aos produtores, eu recebo aqui no estúdio o diretor-presidente da Emater, Carlos Dias. Nós estamos falando de 204 bilhões. A cifra chega a dar um impacto, né? É o suficiente? É pouco ou tá bom? É o suficiente. Para o desenho hoje que o Estado comporta, é o suficiente. Porque a gente vê que ano a ano, os valores que são disponibilizados como crédito agrícola, eles não são 100% utilizados. Há sempre uma margem, né, que é disponibilizada pelo governo federal em função dos pedidos que são feitos a nível nacional. Em função da disponibilidade de crédito. E principalmente agora, nessa mudança que houve do governo federal, da pasta, né, da saída de um grupo e entrada de outro grupo político. E se tinha um receio muito grande que houvesse uma redução desses valores em função de todos os cortes que estavam havendo em várias pastas ministeriais. Mas nesse caso específico, o valor foi mantido, né? E para o nosso Estado, essa cifra é algo que atende a essa, digamos assim, normalidade que o Estado possa vir a utilizar. Desse valor, está disponível 98 milhões para a agricultura familiar, cerca de 62 milhões, se não me falha a memória, para os médios produtores e 44 milhões, em média, para os empresários do setor agrícola. Agora vamos explicar direito, que a gente fala assim em cifras, 204 milhões, 204 milhões disponíveis para crédito nos bancos, são 204 milhões do Estado para investimento na referência técnica, 204 milhões para recuperação de estrutura, né, e logística. Esses 204 milhões vão servir a quê? Esses 204 milhões são créditos disponíveis nos bancos oficiais, né, que estão ligados diretamente à plataforma de crédito que o governo federal tem no Brasil como um todo. Há um mês atrás, mais ou menos, o governo federal lançou a nível nacional o Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2018. É importante lembrar o seguinte, que quando há esse lançamento, feito geralmente em Brasília, inicia-se aí o ciclo do calendário sul-sudeste e parte do centro-oeste. Esse recurso, ele na verdade, para a gente, ele já chega um pouco tarde quando se trata de 2017 e vai ficar muito depois para 2018. Isso não quer dizer que vai faltar dinheiro, não é? Em função do histórico que já vai se vendo pelo Estado. Mas o interessante seria que esse Plano Safra fosse lançado no começo do ano, digamos assim, um ano fiscal para todo mundo. Então, o ano fiscal começa em janeiro, passa-se todo o processo de aprovação de orçamento, enfim, a partir daí é lançado. Então, os estados iriam se adequar à sua realidade da sua safra agrícola em função da liberação do recurso. Mas quem puxa o carro condutor desses créditos é a região sul e sudeste, centro-oeste. Pelo o produto, né, que é agricultável, é pelo poder de garantia da safra para fornecer ao exterior. Como é que se forma esse planejamento? Ele segue muito a cartilha desses estados que são maiores produtores soja, trigo e comercializadores de commodities, de uma maneira geral. Mas, de uma maneira lógica, parte do que é aplicado é o que sustenta a base da produção da economia no estado. Então, a agricultura familiar, em média, você tem uma variação de 50% a 75%. Os produtos que nós temos em nossas mesas no dia a dia vêm da agricultura familiar. Pouca coisa, né, ou o restante, vem desses commodities que são transformados em outros produtos. Ninguém vai comer exemplo soja. Da cana-de-açúcar aqui também. Isso, né? Ninguém vai comer soja. Você vai tomar um leite de soja, um derivado de soja. Então, esse produto entra na composição. Interno, né? Mas ele entra nessa composição. Quem sustenta a base da comercialização da agricultura no país é a agricultura familiar. Então, por isso é que se tem uma preocupação maior em que esse volume de recursos não seja diminuído. Mas imaginar que vai começar pelo centro-oeste, começa pela balança comercial até chegar na agricultura familiar. É por isso que o calendário agrícola, quando é lançado mais ou menos no meio do ano. Porque é quando se inicia a necessidade
propriamente dita desse setor comercial que está mais centralizado, sul, sudeste e centro-oeste. Então nós vamos ter acesso a esse recurso, está disponível, mas não há uma necessidade teoricamente agora. Por quê? As chuvas já estão começando a dar sinais que vai embora, né? Então quem tinha que plantar já plantou. Então a gente vai ter um acesso de um recurso, mas que na verdade é um descompasso de tempo em função da nossa lógica. O ideal era que esse recurso estivesse disponível desde o começo do ano, para o agricultor pegar, se preparar, chegou a água e aí ele faz. Mas essa lógica vai ser muito dificilmente mudada, porque quem dá o tom dessa história, né, é quem desenvolve ou tem um recurso maior. Se a gente pensar direitinho, a vantagem é que você planejar no ano anterior, você pode pegar um empréstimo para o próximo ano, mas a garantia é que você não vai ter, né? Nesse caso específico, esses são os recursos que estão alocados para o estado de Alagoas. Com esses recursos alocados, você tem uma garantia mínima de que vai haver o crédito. É importante lembrar que eu falei aqui que 98 milhões dos 204 milhões, eles estão destinados à agricultura familiar, né? 62 para médios produtores e 44 milhões para empresários do setor agrícola. Então você vê que é o inverso. Por que o inverso? Porque a nossa base da economia é da agricultura familiar. Por mais que nós tenhamos aqui ainda um resquício do setor sucrocoleiro, né, que pode surgir algumas fronteiras agrícolas aqui dentro para a substituição dessas áreas de cana que hoje, né, da massa falida de algumas empresas, pode surgir ali para a produção de milho e de soja. Já tem vários estudos sendo feitos, sendo acompanhados pela Embrapa, junto com a Secretaria de Agricultura, mas isso requer ainda um tempo para que você tenha um dado, esse dado seja confiável e num segundo momento você tenha quem invista. Ou seja, você tem que mudar uma cultura, e uma cultura não se muda do dia para a noite. Então, isso é importante a gente entender, porque é nesse viés que a Emater entra, como papel da agência de Estado que fomenta a agricultura familiar. De que maneira nós fomentamos? Nós não pegamos esse dinheiro. Nós não temos acesso, mas a nossa equipe técnica é que é cadastrada e reconhecida pelos bancos oficiais. Aí você tem o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, que são os dois bancos principais que trabalham com isso, e muito recentemente a Caixa Econômica Federal resolveu entrar por esse viés, mas os normativos dela ainda está sendo concluído para a partir daí ela operacionalizar. É por onde a gente escoa essa situação. Então, de efeito prático, nós teríamos aí o quê? Um agricultor que tem sua terra, que quer ter acesso a esse crédito. Ele vai procurar um escritório da Emater no seu município, vai apresentar essa demanda, o nosso técnico vai visitar a propriedade, vai fazer todo um levantamento em relação à questão de área, do que ele quer produzir, de quanto ele quer pegar, e vai construir um projeto com ele. A partir do planejamento, assistência técnica e servindo também como signatário do projeto, dando referente ao banco. Ninguém chega lá com um projeto, a pessoa sozinho, entregando ao banco e querendo recurso. O banco sempre vai pedir, vamos tratar como se fosse isso, não é dessa maneira, um laudo técnico que valida aquele projeto. Então, quando a Emater, como um órgão estatal, ela chega lá com sua equipe técnica, faz um projeto e apresenta ao banco, para o banco aquele ter uma fé pública maior. Ele recebe, analisa, se tiver qualquer divergência vai pedir para fazer correção e em um dado momento vai ser liberado o recurso. E o recurso cai na conta do agricultor. Uma vez o dinheiro na conta do agricultor, a equipe técnica vai fazendo o acompanhamento da aplicação do recurso. E a partir dali você vai mensurando aquilo que estava previsto para produzir. Se era hortaliça, se ele está conseguindo produzir e depois comercializar. E aí a gente entra no ciclo positivo do desenvolvimento econômico do Estado. Mas é só hortaliça ou outros cultivos? Não, eu coloquei só a título de exemplo. Aí você está aberto para todos os segmentos agrícolas. E o recurso ele tem ainda, na sua divisão em termos de valores disponibilizado para a agricultura familiar, médios produtores e empresários, o recurso disponibilizado para a infraestrutura, né, que aí seria a compra de máquinas, equipamentos, construção, e a parte de custeio, que é a parte de compra de ração, a compra do dia a dia, de insumos do dia a dia da agricultura. Então, esses dois valores é que vão dar o tom da situação. Se a gente pegasse os mapas, por exemplo, dos bancos e fosse dar uma olhada por região, por área de atuação, você vê nitidamente que algumas regiões agrícolas do nosso estado puxam muito mais um custeio do que a parte de investimento. Já outros setores, por falta de apoio, ele puxa mais o investimento para depois vir a parte de custeio. Então, esse equilíbrio ele se mantém ao longo do tempo, né? E, repito, o papel da Emater é buscar orientar o agricultor para ele ter uma assessoria técnica e, dessa maneira, viabilizar o crédito. Qual é a proposta de negócio, qual a proposta de vocação do Estado de Alagoas para honrar, primeiro, esse compromisso em produzir, depois o compromisso de garantir o pagamento ao credor?
e outra de dar continuidade à agricultura familiar de subsistência, às vezes uma proposta assim bem lógica, social, e outra de garantia de produção, realmente, de mudança de cultura, não? Nós podemos olhar que o Estado ele tem vários cenários. Um cenário que eu falei agora está muito mais centralizado nessa região onde tinha essa zona de produção da cana. Isso é um desenho que, por si só, vai necessitar que a sociedade se debruce sobre isso e reveja toda essa ocupação diária para, a partir daí, se transformar num novo nicho de negócio. Nós temos, então, outras regiões mais concentradas na região do Agreste, onde o pequeno agricultor é a base da economia. E aí você tem uma diversificação muito grande da produção agrícola, mas muito fortemente na região de hortifruti. Quando você vai para a região do sertão, você já tem mais uma dificuldade de ter a produção sistematizada pela ausência de água, quando a gente tem eventos climáticos como nós tivemos agora, 6 anos de seca, agora que a gente está tendo água novamente. Mas há de se destacar que nós temos um instrumento que potencializa tudo isso, que é o Canal do Sertão. Se a gente for parar e fazer uma discussão mais aprofundada, eu acho que isso é um tema muito interessante, o Canal do Sertão ele vai cortar praticamente a metade do estado todo. Né? São 47 municípios, se não me engano, com 252 quilômetros de canal. Quando você joga 10 quilômetros no mínimo para um lado para outro, veja a área e quantas famílias vão estar lá dentro aptas com um processo simples de transposição de água através de N sistemas que você tem de irrigação para poder auxiliar na produção. Então, a gente tem que olhar e focar para onde é que esse recurso vai. Nós temos clientes que estão à margem do canal? Temos. Vai ser mais fácil poder trabalhar com ele, porque antes, no passado, quando não tinha água, ele queria, mas não tinha como fazer. Esses agora que tem, vai ser mais fácil. Agora, a gente tem que pensar isso dentro de um conjunto, de uma obra. Tirado esse primeiro momento, que é da compra, vamos pensar na comercialização. E isso eu venho já discutindo há bastante tempo com os setores, chamei os representantes da União das Cooperativas da Agricultura Familiar no Estado, né, a Unicafes, hoje é a presidente a Maria, da Cooperal, que é uma cooperativa do Agreste, lá de Arapiraca, e a gente vem conversando para que a Unicafes, que representa mais de 30 cooperativas, né, é bem mais, mas esse grupo está mais organizado, apresente as demandas que ele tem, ou na verdade a oferta que ele tem de produtos da agricultura familiar para que o Estado possa comprar. Então, se a gente for olhar, o próprio Estado pode ser um indutor. Se a gente der uma olhada sobre o aspecto do que é o âmbito legal, nós temos dentro da política de educação um programa que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimento Escolar, que é o PENAE, que roda aqui dentro, né, nesse ambiente, desse espaço onde fica aqui essa emissora. Nós temos algo em torno de 8 milhões de reais por ano, que é obrigatório que o Estado compre para a merenda escolar do agricultor familiar. Então, se você vai começando a colocar isso na balança, você vai ver o volume. Se a gente passar a olhar nesse mesmo desenho, que os documentos a ser utilizados são os mesmos, para compra para outras secretarias do Estado, aí a gente só muda o nome, ao invés de PENAE, chama-se compra institucional, mas o documento é o mesmo, nós estamos falando de que números? Você imagina a quantidade que nós temos de presidiários, nós temos de corpo de bombeiro, de polícia, nós vamos pensar na Secretaria de Saúde, na ação e assistência social, enfim. Quando nós estamos hoje fazendo esse levantamento junto com o órgão, que é a ANGESP, que é responsável por todas as compras do Estado, e queremos chegar a esse número. E em cima desse número é que nós vamos apresentar ao governador qual é a demanda que se tem e se buscar mecanismos de viabilizar parte dessa demanda pela compra da agricultura familiar. Aí, Miguel, a gente acha que consegue dar internamente caldo dentro dessa discussão para que o agricultor ele possa, sim, se sentir motivado a buscar o crédito, ser orientado, porque ele tem a garantia que parte ele consome e parte ele tem onde escoar. Ele tem a garantia de ter a terra, o solo e a água, a garantia de compra, logística e garantia de que ele vai revender esse produto. Né? Perfeito. É um ciclo, né? Tem que ser um ciclo. Mas bem planejado. Isso. É isso que a gente vem fazendo, nós estamos sempre em contato com as instituições, né? Em cima dessas instituições nós travamos um cenário hipotético e vamos aprofundando em cima disso. O mais importante focar é que o governo do Estado, através
tanto da Secretaria da Agricultura como da Emater, vem se preocupando em fazer esse nível de discussão para poder se chegar a esse termo. E o que nós precisamos é ter um planejamento a partir da disponibilidade desses recursos e de outras fontes que possa vir a ter, e aí a gente está falando nas duas pontas, o dinheiro para o crédito para constituir a estruturação e, no segundo momento, o dinheiro para a compra, que seriam essas políticas públicas que nós estamos falando. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos, estamos à disposição. O Auto Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.